Olá, investidores. Aqui é Cássio Souza do Finance Talks e vamos discutir um pouquinho hoje sobre os impactos da WeWork, já que ela anunciou algumas semanas atrás falência nos Estados Unidos. Qual será o impacto disso no Brasil, principalmente para quem tem fundos imobiliários? Afinal, a WeWork é um dos grandes inquilinos corporativos no Brasil e vários fundos têm aí salas ou até mesmo prédios inteiros locados para a WeWork. Bom, eu sou um dos cotistas que tenho dois fundos, inclusive, aí no meio da lista, que é o SARI 11 e o BRCR 11. Então, quero trazer para vocês, eu consegui mapear outros 4 fundos também que têm algum tipo de exposição à empresa. Quero trazer para a gente bater esse papo hoje, já que podemos eventualmente ser impactados, inclusive em cotas ou até mesmo nos rendimentos que são distribuídos aí ao longo dos meses. Quero abrir, inclusive, para você que ainda não conhece completamente a minha carteira ou o próprio Finance Talks, no nosso site, o www.financetalks.com.br, tem lá disponível na nossa área de blog alguns comentários que eu fiz de vários fundos imobiliários que eu tenho na carteira. Caso você queira olhar um pouco mais em detalhes tudo que eu tenho aberto aí de informações, fique à vontade para acessar a nossa área de blog e fazer a leitura completa deste material. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre esses fundos imobiliários que podem ser impactados aqui pela WeWork no Brasil. Se eventualmente eu deixei algum passar e que você tenha isso identificado na sua carteira, por favor, deixe aqui nos nossos comentários, porque pode servir inclusive para outros investidores que sequer saibam que tem aí a empresa como inquilina em algum ativo da sua carteira. São 6 fundos mapeados, então, o SARI 11, gerido pelo Banco Santander, que é o Santander Renda de Aluguéis, o BRCR 11, gerido pelo BTG Pactual, que é o BTG Corporate Office, o RCRB 11, gerido pela Rio Bravo, o Auri 11, da Ouro Invest, o SAD 11, também sob gestão aí do Banco Santander, e o HBRH 11, sob gestão da Elber. É importante destacar aqui para vocês que alguns desses fundos imobiliários são híbridos, possuem tanto lajes corporativas quanto galpões logísticos, ou alguns fundos desses são de puro papel, são CRIs estruturados, né, os recebíveis imobiliários dentro da sua carteira de ativos. Então é bastante interessante a gente fazer essa avaliação um pouco mais de perto, para a gente saber um pouco do perfil de cada um desses fundos, como é que está a evolução nos últimos meses em relação à cota, a valor patrimonial, distribuição de dividendos, inclusive, para a gente ter uma noção daquilo que a gente tem dentro da nossa própria carteira de investimentos. Só para vocês terem uma ideia desses 6 fundos imobiliários aí mapeados, 3 deles são mais robustos, né, tem um valor patrimonial mais relevante, que é o SARI 11, com 868 milhões sobre custódia, o BRCR 11 com mais de 2 bi, quase 3 bi, né, 2,7 bilhões, o RCRB 11 com 772 milhões aí dos investidores, e outros 3 fundos com patrimônio um pouco menor, mas ainda assim muito relevantes. O HBRH11 da Elbor com 310 milhões, o SAD 11 com 148 e o Auri 11, que é o menorzinho desses aí mapeados, com 98 milhões. Mas todos eles têm muita grana aplicada e pode ser que às vezes tenha passado despercebido algum inquilino desse dentro da nossa carteira e a gente não sabe o que está acontecendo. Às vezes o fundo caiu aí nos últimos meses e poxa, o que está acontecendo? É porque o fundo ficou ruim, porque o gestor está fazendo um trabalho que não está legal. É um movimento normal, como a gente teve aí de agosto até meados de outubro de queda em vários ativos de renda variável? Pode ser que sim, pode ser que não. Para vocês terem ideia, metade desses fundos esse ano estão com queda, né? O mais significativo deles é exatamente o SARI 11, com 28,5% de queda. Eu venho aumentando a minha exposição desde a eleição do presidente Lula no final do ano passado. E todo mês tenho comprado aí um pouco mais. Mas realmente nesses últimos meses a queda foi muito mais acentuada do que o previsto.
De toda forma, eu continuo comprando, eu gosto muito do perfil do fundo. Então é um fundo que tem vários ativos, não só de lajes corporativas, mas de galpões logísticos. Então acabo me expondo um pouco mais a ele. Só para vocês terem ideia, quando eu comecei a comprar, estava lá em meados de 65, 68 reais. O fundo já está com incríveis 47 reais de cota. Então realmente uma queda muito drástica. O impacto disso no valor patrimonial, olha só, o preço-valor patrimonial caiu pela metade praticamente, né? 0,50. E para quem eventualmente comprar novas cotas a partir desse momento agora, pagando aí esses 47, se o fundo eventualmente permanecer distribuindo o mesmo volume de dividendos, vai receber algo próximo de 0,92 de dividendos todos os meses. Já o BRCR11 do BTG Pactual subiu um pouquinho, né? Pouco mais de 1% desde janeiro para cá. Também teve uma queda nesses últimos 3, 4 meses mais acentuada. É um fundo que é muito robusto, mas ainda assim passou por um certo estresse nesses últimos meses. Tem alguns ativos com uma vacância um pouco maior, como no Torre Almirante, mas ainda assim, na minha visão, não justifica uma queda tão acentuada como foi. E por isso tem aí só uma variação positiva de pouco mais de 1% ao longo desse ano. É um fundo que hoje está valendo R$ 59,62, fechamento aí de mercado de ontem, com preço sobre valor patrimonial de 0,58. É como a gente pegar uma nota de R$100 sendo vendida por R$58 na bolsa, né? Com uma distribuição de dividendos mensais, se eventualmente permanecer distribuindo o mesmo volume de dividendos do momento atual, de 0,75 ao mês. Esse também é um fundo que eu tenho na minha carteira, é um fundo que tem mais de 15 imóveis, então são muitos inquilinos com diferentes perfis, lajes corporativas, galpões logísticos, tem complexos inteiros, tem parte de imóveis, então é um fundo que eu gosto particularmente muito, é um dos fundos mais robustos que a gente tem, inclusive listados na bolsa, e obviamente em certos momentos passa um pouco mais de perrengue, mas mesmo assim ainda continuo fazendo aporte nele. Os outros 4 fundos eu não tenho, mas quero trazer um pouco mais de informações para vocês também entenderem um pouco mais sobre o perfil de cada um deles. Bom, o RB11 está valendo aí R$ 148,90 na sua cota de fechamento. Esse ano foi o fundo que mais subiu, desses 6 aqui que a gente tem sob a avaliação. Subiu mais de 17% aí de janeiro para cá. E ainda está com um valor patrimonial abaixo de 1, né? Valendo aí 0,71, relação preço-valor patrimonial. E se permanecer distribuindo os dividendos como ele está hoje, ele está distribuindo 0,53 ao mês. Particularmente, eu prefiro ficar de fora, não gosto de correr o risco aí de um fundo que tenha uma distribuição muito próximo do que praticamente paga a poupança atualmente, mas há investidores que gostam do perfil do fundo, a gente vai ver o portfólio daqui a pouco do fundo, como ele está composto hoje, mas tem aqueles que praticamente surfaram na onda da variação e foi um dos fundos que mais subiram esse ano aí dentro da B3. O fundo sob gestão da Elbor, o HBRH11, está valendo aí R$ 95,44. Também teve uma variação positiva de janeiro até agora, né? 11 meses aí completos do ano, com 12,32% positivos. Também abaixo do valor patrimonial de 1, valendo aí 0,85. E distribuindo pouco mais de 0,5% ao mês também, 0,57, caso ele permaneça no mesmo ritmo de distribuição atual. O SAD11 está aí valendo R$ 85,35, também uma queda um pouquinho mais acentuada de janeiro até o momento. Preço-valor patrimonial de 0,89. E aí aqui talvez é aquele ponto para a gente avaliar. Poxa, é um fundo que está pagando ainda mais de 1% ao mês. O último relatório de gestão, né, indicou aí a 1,17. Poxa, aí com queda de Selic, como a gente tem observado, né, nos últimos 3 cortes nas reuniões do Copom, pode ser que seja um negócio atrativo. A gente precisa avaliar um pouco mais esse fundo para ter um nível de percepção. Será que faz sentido? Será que pode ser uma pegadinha? O fundo está abaixo do valor patrimonial, né? Então, ao custo inclusive de reposição. Será que faz sentido?
gente precisa aprofundar um pouco mais essa avaliação e é um dos fundos, inclusive, que está aqui sobre o meu guarda-chuva para ser avaliado em mais detalhes, está em quarentena, para ver se faz eventual sentido na minha carteira. O Áureo 11, para a gente finalizar só essa tela aqui dos múltiplos contábeis, é cotado em R$ 73,75. Também teve uma queda do início do ano até agora, de 8,5%. Também abaixo aí do seu valor patrimonial, né, 0,81. E incríveis distribuição de 1,05 ao mês. Vamos avaliar então agora o que cada um desses fundos tem dentro da sua carteira, como é que tá as receitas, as distribuições, porque às vezes pode ter algum fundo distribuindo dinheiro de caixa. E aí, se a receita de aluguéis ou dos recebíveis não é suficiente para distribuir aquilo que estão fazendo, às vezes estão queimando caixa, dilapidando o patrimônio dos investidores. Então vamos avaliar um pouco aí se pode eventualmente ser algo nesse sentido. Bom, o SARI 11, só para vocês terem ideia, ele tem dois fundos corporativos, dois imóveis corporativos, né? Que é o WT Morumbi e o Work Bela Sintra. O WT Morumbi, inclusive, é adquirido de maneira alavancada, né? Ele tem a detenção aí dos CRIs desse fundo, mas ele precisa pagar isso por mais de 10 anos. Então é uma dívida que o fundo tem e é o ativo mais valioso do fundo hoje, né? Então comprou, mas comprou parcelado isso e é o que consome um pouco de caixa todos os meses dos investidores. Mas o time do Santander acredita que essa foi uma boa aquisição, por isso fizeram esse aporte mais robusto nesse ativo. Ele também tem outros dois imóveis, mas são galpões logísticos, um localizado em Barueri, outro em Santo André. Totalizando aí mais de 900 milhões, são quase 1 bi, e tem quase 200 milhões também alocados em outros fundos imobiliários. Então, tem muita coisa para a gente olhar aqui que pode eventualmente fazer sentido para vocês. A gente está com um probleminha, deixa eu voltar na tela anterior aqui, Natanael. Só para vocês avaliarem como é que está a carteira de inquilinos do fundo hoje, né? Hoje o fundo ele tem como principal inquilino a Brookfield, a Unilever, a WeWork, e aí é o terceiro inquilino mais relevante do fundo, e o restante está um pouco mais pulverizado, né? HDI, que é a seguradora. O grande ponto aqui é quanto é exatamente essa posição da WeWork. No relatório da gestão, eles não trazem isso de maneira tão clara assim. Mas como a gente pode eventualmente medir aqui, botar uma régua, tirar alguns parâmetros, por exemplo, desse gráfico, todo gráfico são 100%, né? Então, se a gente, aqui no meio dele, 50%, para o lado direito, 50% para o lado esquerdo. Como a Brookfield tem uma parcela mais significativa, eu estimo aqui algo em torno de 25% para a Brookfield e o restante dos outros 25% aproximadamente da Unilever e da WeWork. Na minha concepção, a WeWork tem mais ou menos o impacto, né, dentro do fundo do SARI 11, do Santander, próximo de 12,5%, 10% de participação. Então isso significa que se eventualmente a empresa também abrir falência no Brasil, pode ser que fique com uma vacância um pouco maior no fundo a partir dos próximos meses. E isso, obviamente, vai acabar impactando na distribuição de valores aí de dividendos para a carteira de vocês. Então vamos lá, deixa eu retomar aqui a tela de apresentação. Só para vocês terem ideia, em relação ao histórico de vacância aí nos últimos meses, bastante estável, na verdade, né, de 2022 para cá. Os galpões logísticos 100% locado, não tem vacância. Tem uma vacância ainda menor nas lajes corporativas, né, 89%, então não é uma vacância tão relevante assim, mas se a WeWork acaba saindo, entregando esses imóveis, isso acaba aumentando um pouquinho mais. E a gente sabe que o investidor pessoa física, quando a distribuição do dividendo cai, ele acaba colocando as suas cotas à venda no mercado. Quanto mais investidores fazem isso, mais o preço da cota cai. Isso pode ser, inclusive, um efeito do que aconteceu aí nos últimos meses, mas eu acredito que não deu para antever tudo. Então, muita gente ainda sequer sabe que a WeWork faliu e menos ainda que a WeWork faz parte do hall de inquilinos desses fundos imobiliários.
Como ali a gente tem essa participação muito mais forte do lado das lajes corporativas em relação à composição do fundo, mas a WeWork tem mais ou menos de 10 a 12,5% de responsabilidade financeira em relação à participação do fundo como um todo. Eu imagino que se eventualmente ela saia, a gente tem um impacto na vacância um pouquinho maior. Então pode ser que hoje dos 45 centavos que estão sendo distribuídos mensalmente, a gente caia para próximo de 40 centavos. Caso eles eventualmente não consigam repor aí aquelas áreas, aquelas salas para um outro inquilino mais rapidamente. Pode ser às vezes até um outro coworking, né? Às vezes algum outro player acabe assumindo essa responsabilidade e nem precise mudar alguma coisa dentro da parte ali do fundo, né? Bom, só para vocês terem uma ideia, uma das justificativas, inclusive, para eventuais quedas que tiveram nos últimos meses, a gente vai destacar aqui que é a queda da receita de julho até agora em outubro. Na verdade, nós estamos em novembro, mas a gente só tem o relatório ainda com o mês de defasagem, né? O fundo tinha uma receita superior a 7 milhões lá em julho de 2023, isso foi caindo de maneira gradativa, encerrou outubro com uma diferença de aproximadamente 400 mil reais. Por isso, obviamente, o fundo acaba caindo, mas caiu talvez numa proporção muito maior do que esses 400 mil reais, né? E aí, obviamente, que na distribuição final para os seus investidores, isso também acaba impactando. Em relação a outras despesas, como taxa de administração, taxas de avaliações, auditoria, essas coisas eu acho que está muito em linha ainda. Inclusive a taxa de gestão, de escrituração acabou caindo. Antes lá em julho estava próximo de 621, agora está em 491. O time de gestão aí do Santander acabou dando uma revisada nesses quesitos, né? Então acabou dando uma amenizada nesses custos, mas ainda assim é um ponto que eu acredito que tenha levado alguns investidores a desfazerem das suas cotas na bolsa. Já o fundo BRCR11, lá do BTG Pactual, para vocês verem, são muitos ativos, são vários imóveis, cada um com a sua característica, alguns que são logísticos, alguns é a torre, o prédio inteiro, outros ele divide aí a sociedade com outros fundos ou outras empresas, e dois fundos especificamente, né, acabam tendo exposição, dois empreendimentos, desculpa, acaba tendo exposição ao WeWork, todos eles localizados aí na cidade de São Paulo, aliás, um deles no Rio de Janeiro, na verdade, que é o Torre Almirante, né, e o BFC em São Paulo. Aqui o fundo não traz, o time de gestão não traz com clareza qual é o nível de exposição que esses ativos têm dentro de cada um desses empreendimentos. Mas como ali a carteira do fundo é muito robusta, poxa, são 2,7 bilhões, esses dois empreendimentos, eles acabam tendo uma exposição muito pequena quando a gente pega a totalidade do fundo. O BFC, por exemplo, ele tem cerca de 5% aí da receita do fundo. Já o Torre Almirante, algo em torno de 12%, ainda que ele tenha uma vacância hoje mais considerável. Se a gente pegar aqui, é o ativo dentro do fundo que está gritante com o maior problema, né? São 55% de vacância, enquanto o EZ Tower, cerca de 42% ainda de vacância. Mas, nesse caso aqui, diferente aí do SARI 11, eu acredito que o impacto deve ser muito menor. Então, não dá para a gente estimar exatamente qual vai ser a possível magnitude de queda caso de fato a WeWork saia do Brasil, mas eu acredito que nesse caso aqui especificamente a diluição em relação aí à exposição que o fundo tenha, ela vai ser muito grande. Inclusive uma das justificativas que eu tenho adquirido cotas no BRCR11 já há alguns meses. Eu tinha parado durante um certo período, né, de adquirir fundos imobiliários, desfiz da carteira praticamente inteira numa movimentação estratégica e voltei a comprar exatamente pós a eleição do presidente Lula no finalzinho, né, de outubro do ano passado. Mas vamos conhecer aqui um pouco mais sobre a vacância geral do fundo. Global, esse fundo já teve um pouco pior alguns meses atrás, lá no início do ano, né, janeiro, fevereiro, com mais de 18% de vacância.
e isso vem caindo de maneira gradativa nos últimos meses. Quero aqui, inclusive, elogiar o trabalho do time do BTG, que vem fazendo um excelente trabalho com o fundo, fizeram boas aquisições, e hoje a vacância do fundo está próxima de 15,06%. Claro que ainda tem muita coisa para melhorar, muitos imóveis que o time adquiriu aí nos últimos anos ainda tem um perfil bastante complexo, a exemplo do Torre Almirante, lá no Rio de Janeiro, né, que foi era um ativo que era de outro fundo. A Petrobras, né, entregou o fundo inteiro, o ativo inteiro, então passou por algumas dores de cabeça, mas aí o time resolveu colocar para dentro. Vamos ver como é que isso se sobressai nos próximos anos aí, se de fato é uma boa estratégia que eu tenha adquirido algumas cotas dele. Eu peguei, inclusive, só para a gente comparar nos últimos meses, né, julho, agosto, setembro, direto no informe mensal, porque ele não traz ali no relatório gerencial algumas informações sobre receita, sobre distribuição tão detalhada quanto alguns fundos imobiliários. Mas o fundo tinha, por exemplo, a receber lá em julho mais de 48 milhões, e isso vem caindo um pouquinho nos últimos meses. Em agosto já tinha caído um pouco mais, 46 milhões, voltou a subir isso em setembro, mas ainda é um período curto para a gente fazer essa avaliação. É um ponto que a gente precisa ficar um pouco mais antenado para ver se isso vai continuar. Parte significativa disso é, de fato, dos aluguéis. Esses outros valores a receber podem ser aí de vendas de fundos imobiliários, de negociações de ativos que o fundo já vendeu e precisa receber isso, algumas parcelas, então isso vai ficando pendente, mas em julho era um pouco mais relevante, 13 milhões, já agora em setembro cerca de 5 milhões, então vem reduzindo de maneira gradativa aí nos últimos meses. A receita, o rendimento distribuído já é um pouco maior agora em setembro, né, 29 milhões, comparado com o que foi distribuído lá em julho, de cerca de 24 milhões, então pode ser que se isso aqui continuar de maneira rotineira, mais habitual aí nos próximos meses, isso é bastante significativo, pode indicar uma melhora de distribuição de resultados do fundo para os cotistas. Um outro fundo que tem essa exposição ao WeWork é o RCRB11, né, como a gente havia falado, e dos diversos ativos que o fundo tem, somente um deles tem exposição direta ao WeWork, que é o edifício Girassol 555, lá em São Paulo. Os outros ativos, né, é um fundo também mais robusto, são quase 900 milhões, e não tem essa exposição tão drástica assim na minha visão. Claro que são 2 ativos no Rio de Janeiro, o restante todos em São Paulo, né, bastante distribuído, mais concentrado um pouco aí em São Paulo, mas eu acredito que tem um nível de exposição menor. Então, só para vocês terem ideia, esse já traz um pouco mais de informações em relação à vacância, em relação à parte financeira. O Girassol, aí, que é o edifício que tem essa exposição ao WeWork, hoje está 100% locado, não tem nenhuma vacância. Então, pode ser, obviamente, que com essa eventual saída da empresa no Brasil, isso acabe aumentando, mas o fundo sequer tem a totalidade do imóvel, né? Eles têm 34%, quase 35% aí do fundo, do empreendimento, desse empreendimento na Vila Madalena. Então isso também é um ponto positivo. Se ele for sofrer, ele não vai sofrer sozinho, inclusive, vai sofrer com mais alguém. Aí a gente precisa identificar aí com quem é essa sociedade, se é com outro fundo imobiliário, não é desses fundos que eu estou trazendo na listagem aqui para vocês, ou se é um investidor exclusivo, um fundo exclusivo, algo nesse sentido, ou eventualmente até um banco para sua carteira individual, né? A vacância nos últimos meses aí do fundo, ela tem diminuído, o time de gestão também tem feito um trabalho de melhoria, que realmente é de tirar o chapéu. Era mais de 35% de vacância no finalzinho de 2021, isso de 2022 para cá tem sido reduzido de maneira bastante drástica, e a gente chega nos atuais 8,8%, que está um pouco dentro da média aí de realidade de mercado, né? Não é uma discrepância muito grande, mas inclusive aqui a gente tem as duas colunas, a coluna mais escura é comparando com a cidade de São Paulo, né? E a azul com o Rio de Janeiro. Então já está mais dentro aí da média de mercado em relação à vacância,
E se o time de gestão continuar fazendo um bom trabalho, eles vão conseguir chegar quase próximo a zero, desde que a WeWork não entregue de fato o empreendimento. Para vocês também terem uma ideia, e aí é um ponto que o time de gestão ele tenta trazer uma distribuição de rendimentos mais equilibrada ao longo dos meses. Então, esse fundo especificamente, ele em alguns momentos retém uma parte das suas receitas e deixa para distribuir isso quando tem um mês que ele é um pouco pior. Então, quando a receita em certos meses ela é menor, ele completa com dinheiro de caixa e tenta distribuir ali um dividendo muito parecido com os meses anteriores. Um exemplo disso aqui é em relação ao mês agora, inclusive, de outubro de 2023, que a proporção distribuída foi de 84%, para vocês terem ideia. Ainda que o resultado, por exemplo, por cota tenha sido de 93 centavos, ele não distribuiu esses 93 centavos. Então, ele acabou distribuindo um valor um pouco menor, ele acabou retendo um pouco mais de caixa. Pode ser que, inclusive, tenha acontecido algo que o gestor queira, pode ser uma reforma, um retrofit, algo que precisa necessariamente ser feita, mas o gestor ele acaba tendo um pouco dessa liberdade, já que ele não é obrigatório distribuir 100% exatamente da receita todos os meses. Então, ele vai fazendo um pouco desse manuseio estratégico do caixa do fundo ao longo do tempo. Um outro fundo que também tem aí essa exposição, né, que é o fundo gerido pela Elbor, o HBRH11, e aqui um ponto de atenção, né, são 2 ativos, 2 empreendimentos que têm exposição ao WeWork, dos 5 que ele tem dentro da carteira. Aqui a exposição é um pouco maior, já começa a chamar um pouco mais de atenção. Então, se você é um investidor hoje que tem algumas cotas dentro da sua carteira do HBRH11, eu acredito que vale a atenção olhar com cuidado qual é o tamanho da sua exposição. Se for algo com mais de 10% da sua carteira, por exemplo, é algo muito preocupante. Claro que cada investidor tem ali as suas estratégias, pode conhecer um pouco do seu risco, mas dependendo do impacto, isso pode machucar um pouquinho mais esses investidores que têm uma concentração de certos ativos na carteira. Então, se você tem algo mais diluído, de 3% a 5% eventualmente em cada um, se é uma divisão mais igualitária, a tendência é acabar sofrendo menos, mesmo com um certo impacto num fundo como esse, né? Mas aqui é uma certa atenção que eu gostaria de chamar exatamente caso você tenha esse ativo na sua carteira. E acho que vale, inclusive, mandar para alguns amigos que vocês saibam aí que investem no fundo imobiliário, questionando. Às vezes esse amigo está aí despercebido, nem olhou exatamente sobre os ativos que ele tem na carteira, então pode passar despercebido. Eu acho que vale a pena compartilhar, questionando isso para algumas pessoas também. Mas vamos entender um pouco mais. Só para vocês terem uma ideia disso, é um fundo hoje que tem uma exposição maior ao Rio de Janeiro, inclusive, né? São 59% da receita localizado no Rio de Janeiro. Vários outros fundos, inclusive, tiveram uma redução de exposição ao Rio nos últimos anos por uma série de problemas que a cidade ou o estado como um todo passou, né? Por corrupção, vários governadores presos, né? Ainda que tenha sediado Olimpíadas, a cidade passou e ainda passa por algumas dificuldades nessa parte corporativa e logística também. Na receita especificamente por locatário, aí a Elbor traz isso um pouco mais detalhada. A maior exposição é da Unimed, que é uma cooperativa médica. Também é uma exposição muito grande para um fundo imobiliário, então, eventualmente, se isso acaba impactando, acaba tendo um certo desajuste ali na receita. E, poxa, aqui eu queria chamar a atenção, são 26% de concentração na Elbor, juntando lá aqueles 2 imóveis que eles têm. E aqui, se de fato a empresa tem uma extensão de problemas em relação à falência nos Estados Unidos, aí o fundo de fato pode ter um impacto muito grande, porque são 26% de receita, um quarto aí praticamente. E aqui pode ser que de um mês para o outro a queda na distribuição de dividendos seja muito grande, caso eles parem de operar ou entreguem esses ativos de volta para a gestora. Claro, aqui tem multa, tem uma série de coisas,
Mas aí é Brasil, né? Até entrar na justiça, tentar obter aí certas garantias de volta, alguns pagamentos. E, poxa, se a empresa abriu falência, significa que talvez não tenha muito caixa sobrando, né? Então esse é um problema que não dá muito realmente para confiar. E aí eu quero chamar aqui uma atenção, só para vocês entenderem um pouco mais desses dois empreendimentos e por que é um pouco mais preocupante, inclusive pelo tipo de contrato que o fundo tem, né? No The Cityplex, em Osasco, que é um prédio 100% locado para a WeWork, o contrato é um contrato de 20 anos, então tem muito tempo ainda até o seu encerramento, caso a empresa de fato precise fazer a entrega, e é um contrato de participação nos resultados que a empresa tem. Então, é diferente daqueles contratos que, poxa, você paga um valor fixo. Aqui a Elber e o fundo imobiliário, vocês como cotistas, têm uma receita dependente do quanto a empresa fatura, de quanto, de fato, os espaços dentro dos coworkings da WeWork são ocupados no dia a dia. Vai ter alguns meses que às vezes estão um pouco melhor, às vezes alguns meses piores. Fazendo a média, vocês têm ali o pagamento por resultado. E aí é um ponto que às vezes passa muito despercebido. Muitos investidores sequer sabem que existe esse tipo de contrato. Então é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção para vocês por conta dessa situação. No One Eleven, aqui também, apesar do contrato ser de 20 anos, é um prédio que foi locado um pouco antes, né, 2 anos antes do que o outro, mas ainda assim, uma certa situação que, poxa, é um contrato de 20 anos, se eventualmente for quebrado as multas, aquela coisa toda, tem alguns pontos para a gente observar como é que isso está sendo levado, né? E aqui, só para vocês terem ideia, o time de gestão traz essas informações, que de maio para cá, inclusive, o Cityplex ele não está pagando a participação para a Elbor, né, para os cotistas do HB-RH11. A gente vai observar na linha de receita que de maio para cá não houve pagamentos específicos desse empreendimento. Então isso impactou aí a distribuição, os resultados do fundo. Pode ser que ninguém nem tenha observado esse detalhe. Já o outro ativo, que é o One Eleven, esse está pagando ainda normalmente. Inclusive aumentou os pagamentos, né? Se a gente compara lá com outubro de 2022, então provavelmente uma série de negociações foram feitas e às vezes tinha algum período de desconto por conta de obras e melhorias naquele ambiente, mas esse é um ponto que a gente precisa ficar de atenção e às vezes até para vocês que têm cotas do fundo, mandar um e-mail para o time de RI do fundo, questionando como é que tá, como é que são as características do contrato, como é que tá as previsões, como é que tá isso no dia a dia e a preocupação deles em relação a isso. Traga aqui exatamente o destaque que o time de gestão fez no último relatório, que eles fazem exatamente essa observação, né? Os dois fundos especificamente locados aí para o WeWork, um deles tudo certo, tudo tranquilo e positivo, mas um deles está abaixo do mínimo esperado, né? Então é a ressalva que o time de gestão já faz para todos os cotistas saberem que estão com uma certa dor de cabeça e um pepino na mão para ser resolvido. Bom, já o fundo, o SAD 11, ele é um fundo majoritariamente de CRIs. Claro que ele tem alguns fundos imobiliários aí na sua composição da carteira, mas o grande volume financeiro está alocado em recebíveis imobiliários, né? E aqui a gente tem, na verdade, 5 tranches da securitizadora, né, da TrueSec, que o fundo adquiriu ao longo do tempo, e eles vencem somente em outubro de 2031. Esse aqui, o fundo tem uma exposição considerável, e o grande ponto, na verdade, depende de como a composição das garantias foram feitas dentro dos recebíveis, porque aqui não é o imóvel em si. Aqui dentro desse CRI, pode ter sido, por exemplo, estruturado para a construção dos imóveis que foram eventualmente locados depois para o WeWork. Pode ser eventualmente um prédio que já existia, que passou por um período de retrofit.
E aí o time, quem é o dono do imóvel propriamente disso, acabou precisando tomar um empréstimo, e o fundo aqui, nesse caso especificamente, colocou dentro da sua carteira esses empréstimos, e ele tem um fluxo de pagamento que vai aí por mais alguns anos. Vamos olhar um pouco mais detalhado, porque inclusive quero chamar a atenção para vocês de uma modificação que deve acontecer em relação a um ativo, né, em relação ao BTG Pactual. Só para vocês terem ideia, esse CRI é de um ativo específico, de um único imóvel, que é o CRI do edifício Vista Faria Lima. É um edifício, inclusive, com umas salas sensacionais, e se não me falha a memória, inclusive, é o melhor prédio que a WeWork tem dentro do seu pool de empreendimentos. E são várias tranches, né? São 5 tranches que eu tinha comentado lá atrás. Então aqui eles trazem um pouco desse detalhe, que o LTV é de 35% e que o imóvel vale 3 vezes mais o que está ali dentro da garantia. Na verdade, a garantia é de 3 vezes superior ao valor emprestado dentro do CRI. Aqui gera um certo conforto, mas depois que a bomba explode, gente, vai fazer o quê? Beleza, vai tomar o empreendimento, o fundo vai passar a gerir esse imóvel, ele vai alugar isso para outras pessoas. Aqui, enfim, é uma série de dor de cabeça que vai acontecer, porque tem alguns meses que, eventualmente, no caso de um crash no Brasil da WeWork, não tem o que fazer. Vai acionar as garantias, vai para a justiça, pode passar alguns meses ou alguns anos até a coisa desenrolar. Então depende muito, e não dá para a gente saber aqui no relatório de gestão, isso não tem aberto os detalhes de cada um dos contratos. Mas se você eventualmente também é cotista do fundo, acredito que vale aí mandar um e-mail para o time de RI e perguntar alguns detalhes, né? Pode ser que eles esclareçam algumas dúvidas pontuais em relação a essas situações, e é o tipo de informação que faz sentido a gente ter dentro, principalmente para aqueles que são cotistas do fundo. Só para vocês terem ideia, esse fundo também teve uma queda aí nos últimos meses em relação às suas receitas, e uma parte disso é já exatamente explicada pela queda da Selic, né? Como a Selic foi caindo nas 3 reuniões do Comitê de Políticas Monetárias, o que cada um pagava de juros mês a mês vem caindo de maneira gradativa. Então o fundo saiu lá de julho de mais ou menos aí 1.700.088 de receita, para agora em outubro de 1.691. Poxa, Cássio, isso são cerca de 100 mil reais, é pouco, é muito? Poxa, são quase 5% de queda de receita. Então isso, sem dúvida alguma, pode ter impactado nas cotas desses meses recentes, já que a maioria dos investidores, inclusive, olham muito essa relação do quanto está sendo pago de dividendos. Então muitos podem ter desfeito as suas posições, e isso vai puxando um pouco do preço da cotação cada vez mais para baixo, né? E aqui eles trazem uma informação que o fundo tem rendimentos acumulados, e são mais ou menos aí 746 mil reais, equivalente a 48 centavos por cota. E aí, se a gente avaliar depois quanto eles pagaram de dividendos, pode ser que ele esteja um pouco normalizado, vamos assim dizer, equivalentes de um mês para o outro, por conta disso, pelo fundo ter ali uma reserva de caixa de rendimentos acumulados, e o gestor ele vai pagando isso de maneira gradativa todos os meses, e às vezes os cotistas não notaram a queda de receita por conta dessa distribuição equivalente de um mês para o outro. Mas cabe a gente ficar atento aí exatamente aos relatórios gerenciais para verificar como é que está essa movimentação e como é que isso vai se desenrolar a partir de 2024. E aí o time de gestão traz, inclusive, uma nota, uma ressalva em relação a um pré-pagamento de aí dos CRIs que ele detém dentro da sua carteira, que é o CRI do BTLG. Então, agora em dezembro, eles recebem de maneira antecipada o pagamento dessa dívida, e o time de gestão, obviamente, agora precisa tomar a decisão do que fazer com esse dinheiro, se ele eventualmente vai ficar com a grana no caixa. Mas eles já mencionam que o time está aí todo trabalhando, avaliando o que eles vão fazer com a grana,
e qual é o ativo que eles vão colocar dentro da carteira para não ficar tempo parado e sem render de maneira tão adequada assim. Claro que aí agora a gente tem uma dificuldade nessa reposição, porque Selic começa a cair e talvez não consiga encontrar ativos com a mesma taxa do que tinha antes, né? Mais elevada. Então, fique atento se você é um dos cotistas do SAD 11 nos próximos meses para ver como é que a gestão vai lidar com isso aí também. Bom, o Auri 11, a gente tem aqui um fundo que já é bem híbrido, são parte significativa, inclusive, para a parte imobiliária direta, pura. São 59% do fundo direto investido em imóveis, uma parcela um pouco menor, 24% alocado em recebíveis imobiliários, os CRIs, e uma outra parte ainda um pouco menor, 15% alocada em outros fundos imobiliários. E uma pequena parcela de caixa mesmo, só para aquelas despesas e pagamentos do fluxo que geralmente acaba acontecendo. A gente tem aí uma distribuição por setor, né? São 36,8% em imóveis residenciais, então tem uma concentração diferente de outros CRIs nesse setor especificamente, e imóveis comerciais com 22%, então acaba um pouco mais de diluição aí nessa parte. Aí tem um pouco de tudo, né? CRI de shopping, CRI de incorporação, tem logístico, laje corporativa. É um fundo que acaba trazendo um pouco mais de diversificação nesse aspecto. E aqui, bom, deixa eu voltar para a tela aqui anterior, inclusive, que é exatamente o fluxo que o time de gestão traz para o seu relatório, né? Esse fundo ele detém um imóvel no Rio de Janeiro, que é o escritório Barra, locado para a WeWork, né? São vários empreendimentos, vários CRIs. Então aqui a gente precisa só avaliar o nível de concentração. Nesse caso aqui, diferente do outro fundo que a gente tinha avaliado agora há pouco, que era mais pulverizado, o Auri 11 já tem uma concentração muito relevante na carteira. São mais de 20%, né? 20,3% da sua carteira num imóvel direto, e esse imóvel está alocado para a WeWork. Aí, claro, o resto da pulverização da carteira para a gente é pouco relevante nesse aspecto aqui, mas o que chama bastante atenção é exatamente essa concentração do empreendimento, né? Escritório Barra, locado 100% para a WeWork. Vamos avaliar aqui um pouquinho, essa inclusive é a cara do imóvel, e o time de gestão traz mais algumas informações. Aqueles 20% de concentração do fundo especificamente equivale a 50% de aquisição do imóvel. Então, claro, o imóvel vale mais do que aquele valor, mas ele divide isso com algum outro empresário, algum outro fundo exclusivo. Não dá para a gente saber exatamente como é que é essa composição, mas diferente disso, o grande ponto é que 100% desse imóvel está alocado para a WeWork no Rio de Janeiro, né? Então isso acaba impactando muito aí para essa situação. Durante algum tempo, inclusive, o gestor falou que isso foi adquirido de maneira com deságio, na verdade, né? O imóvel foi adquirido cerca de 27% com desconto em relação ao preço de avaliação. Então, o grande ponto aqui, poxa, é se o time de gestão, ainda com essa certa concentração, fez um bom negócio. Poxa, se de fato for essa média de 27% abaixo do que vale, poxa, pode ser que tenha sido uma boa aquisição. São 15 anos aí em relação a uma garantia de locação, pagando 10,5% ao ano, mais inflação, mais IPCA. Então aqui a gente, apesar da concentração de 20%, a gente tem um certo conforto. Mas quem é que foi o vendedor exatamente desse ativo? Aí o time de gestão não traz essa informação no relatório. Então, se você tem uma fatia do seu
da sua carteira no Auri 11, eu acredito que aqui vale mandar de fato um e-mail para o time de RI, questionar eles sobre essa situação, porque pode ser que tenha sido um bom negócio, mas quem é que de fato que vai ter que honrar com esses pagamentos ao longo do tempo, né? Poxa, se foi uma grande empresa, às vezes tem cacife para bancar isso. Se for uma empresa de menor porte, às vezes não consegue honrar com esse compromisso, caso a WeWork saia do empreendimento, né? Bom, e aí só para vocês visualizarem também que de maneira similar a outros fundos que a gente avaliou aqui hoje, de julho para cá o fundo também perdeu um pouco mais de receita, exatamente por aquela situação que eu havia mencionado para vocês, em relação à Selic, né? À medida que a Selic vai caindo, vai tendo novos cortes, né? Foram 3 cortes de 0,5% cada um deles, então a gente vai reduzindo de maneira gradativa o quanto que cada CRI paga mensalmente. Então, o fundo teve lá em julho mais de 1.195.000 de receitas e agora em outubro cerca de 1.008.000 reais. E a principal queda disso foi exatamente o dos CRIs. Como tem outros fundos imobiliários também, provavelmente esses fundos também detêm alguns CRIs na sua carteira, isso também acabou impactando aí dentro do ativo. Mas os imóveis também tiveram uma certa queda, né? Foram quase 100 mil reais de queda também na própria alocação dos imóveis, né? Então isso pode ser pela característica, os tipos de contratos que foram feitos, não dá para a gente saber de bate-pronto essa situação. E um ponto que eu também gostaria de chamar a atenção de vocês é em relação à distribuição igualitária todos os meses, né? A gente observa aqui na última linha que é de 80 centavos todos os meses, mas o fundo teve um resultado menor de julho para cá. Antes, pouco mais de 80 centavos, ele reteve esse caixa para ser distribuído. À medida que teve uma queda de receita, ele continuou distribuindo o mesmo dividendo. Eu particularmente, assim, para ser bem sincero, eu não gosto muito quando faz isso, porque me dá aquela impressão de quando o negócio vai muito bem, eu não recebo a distribuição como eu gostaria de receber, e quando o negócio vai mal, essa distribuição ela fica um pouco mascarada. E aí, como todo mundo sabe, né, a distribuição dos fundos imobiliários, o investidor pessoa física olha muito essa questão, então passa uma certa artificialidade. Então eu gosto de sentir o negócio ali na pele logo de imediato, do que esperar passar 6 meses, 1 ano, a bomba chegar de uma vez, né? Então é um ponto que a gente precisa ficar com bastante atenção nesse caso aqui do Auri 11. E se você também é cotista, pode ser questionado aí essas características do contrato, por, né, ser um empreendimento com uma concentração muito grande dentro do fundo, e essa até situação mesmo de manuseio do caixa, vamos assim dizer. Então nós chegamos aqui à conclusão dessas avaliações dos fundos imobiliários hoje, que são 6 daqueles que eu consegui identificar que tem alguma exposição ao WeWork. Como eu mencionei lá no início, podem existir vários outros fundos listados que têm a exposição ao WeWork, só que isso não vem de maneira tão clara assim dentro dos relatórios de cada gestor. Então, eu acho que vale a pena passar aquele pente fino na sua carteira, fazer essa avaliação. Por pesquisas que eu fiz, estima-se que a WeWork tenha cerca de 4% de todos os imóveis corporativos alugados em São Paulo. Poxa, é um volume muito relevante. Claro que, poxa, o que essas pessoas que hoje trabalham no coworking da empresa vão fazer se ela eventualmente sair? Possivelmente uma outra empresa assumiria a posição dela, só trocando ali a marca na entrada e fazendo eventuais ajustes no ambiente. Mas, na dúvida, vale ficar atento, principalmente se a sua carteira tiver uma concentração muito relevante em algum fundo que tenha, por exemplo, como a gente mencionou aqui agora há pouco, 28% de participação de receita numa empresa como a WeWork, que já decretou falência nos Estados Unidos. Então, pelo menos a consciência a gente precisa ter para não ser pego de maneira, né, desprevenida, de surpresa, aí, de uma hora para outra, ter um impacto muito relevante na nossa carteira. Quero deixar aí à disposição, se você
tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, o nosso telefone, o nosso e-mail, como eu mencionei, lá no nosso site tem uma parte que eu menciono sobre a minha própria carteira de fundos imobiliários. Aqui hoje eu acabei comentando sobre 2 fundos, né, que é o SARI 11 e o BRCR 11, que eventualmente podem ser impactados pela WeWork que eu tenho dentro da minha carteira, mas são vários outros fundos e lá eu detalho um pouco mais, acabo comentando por que eu comprei algum desses fundos. Então fica à disposição aí de vocês. E se você identificou que na sua carteira tem algum fundo que tenha exposição WeWork, deixa aqui nos comentários, porque eu acho que vale a pena a gente contribuir com outras pessoas que podem nem ter percebido essa situação. Vamos ajudar aí, colaborar com os outros investidores de fundos imobiliários no Brasil e fazer com que eles cresçam também de maneira aí sustentáveis e conscientes dos seus investimentos. Então é isso, investidores. Eu gostaria de agradecer. A gente se vê aí num próximo vídeo. Uma boa noite.